Bom dia, feliz sábado. É uma alegria, é um privilégio estar aqui mais uma vez para repartir a palavra de Deus. Eu já vim aqui, já me convidaram outras vezes, mas essa é a primeira vez aqui pregando no sábado. E eu estou muito feliz. Quero dar também uma saudação, um feliz sábado para você que está nos acompanhando aí na internet. Irmãos, sem mais delongas, uma das coisas que me fez pensar quando eu estava preparando esse sermão foi um tema assim muito interessante para falar e que esteja relacionado com o Clube de Desbravadores. Alguns de vocês já se perguntaram o que essa palavra tem a ver com o Clube de Desbravadores Caleb. Teve gente que já até me perguntou: Saulo, mas Forasteiro não é o nome de um outro clube? O que é que isso tem a ver? No sermão de hoje, nós vamos entender, e como vocês já viram aí lá em cima, o tema do sermão de hoje é a grande viagem. Eu estive pesquisando sobre isso, sobre forasteiro, sobre viagem. Qual foi a mais longa viagem de carro já feita? E assim, essa questão da viagem me impressionou, porque quando eu vou para minha terra, para o Maranhão, é uma grande viagem. Eu demoro mais ou menos 12 horas, desde que eu saio daqui, pego um avião, pego depois um carro, um ônibus, e vou para a minha cidade, que fica no interior. E daí eu fui pesquisar, eu vi que existem viagens de aviões que são cerca de 18 horas, voos diretos, e são muito longos. Mas esse casal que eu queria mostrar para vocês aqui, eles me impressionaram e vão impressionar vocês também. Esse casal se chama Emil e Liliana Schmidt, ou casal Schmidt. Esse é um casal da Suíça que decidiram viver a vida viajando. E eles começaram isso, eles tomaram essa decisão no dia 18 de outubro de 1984. E eles já estão há mais de 30 anos viajando. E tem algumas imagens aqui deles, eles já visitaram o Brasil, hoje eles estão rodando cada pedacinho do mundo, e há um site deles onde eles mostram o guia de bordo, mostrando algumas imagens dos lugares e das dificuldades que eles passaram naqueles lugares. Eles já andaram incríveis 723.852 quilômetros. E isso foi computado em 14 de março desse ano. Mas o que significa isso, Saulo? Esses mais de 700 mil quilômetros rodados. Olha só essa imagem. Não está em escala, tá? Mas é a distância Terra-Lua. É a Terra e a Lua aí. Se eles fizessem essa viagem para a Lua, eles já estariam quase chegando aqui de novo na Terra. Para vocês terem uma ideia. E se eles fizessem essa viagem circundando o globo no Equador, sobre a linha do Equador, eles já teriam dado mais ou menos 18 voltas ao redor da Terra. Eles já visitaram mais de 186 países com o mesmo automóvel. E eles têm também um outro recorde lá no Guinness Book sobre isso. Eles viajam diariamente cerca de 3 horas e mais ou menos uns 100 quilômetros, o que, juntando tudo, dá mais de 20 mil horas dirigindo esse carrinho. E me fez pensar, quando estava pesquisando,
que a nossa vida também é uma viagem. A nossa caminhada com Cristo pode ser comparada a uma viagem também. Nós, desbravadores, nós também viajamos. Olha só, nós fazemos acampamentos, nós fazemos campuris e lá participamos e viajamos também. O Clube Caleb foi também em 2014 para Barretos, ano passado também, lá no Paraná. E dentre essas viagens, nós nos divertimos, nós participamos, mas uma coisa que é certa em qualquer viagem, tanto mais para o casal Schmidt, quanto para nós desbravadores, é que quando nós chegamos em um lugar, nós somos o quê? Forasteiros. Nós somos estrangeiros. Nós não somos daquele lugar. E esse é o link que nós podemos fazer entre essa grande viagem e a nossa vida hoje. Há uma pessoa na Bíblia que me chamou a atenção. Ele viveu pouco tempo aqui nesse mundo e a vida dele foi pautada nesse quesito, nessa expressão: eu não sou daqui, eu estou apenas de passagem. Abra sua Bíblia e vamos estudar hoje sobre a história dessa pessoa. Gênesis, capítulo 5, verso 18 a 24. Gênesis, capítulo 5, verso 18 a 24. Diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, e teve filhos e filhas. Todos os anos de Jared foram 962 anos e morreu. Verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa é a história de Enoque. Uma pessoa que vivia nesse mundo, mas tinha consciência de que não era daqui. Nós vamos analisar hoje 3 histórias, 3 partes da vida de Enoque, baseando-se naquilo que nós temos revelado por Deus a nós, através da Bíblia e do espírito de profecia. Enoque, ele nasceu mais ou menos 622 anos depois da criação de Adão. Guarde bem esses números. Enoque nasceu 622 anos após a criação de Adão e foi contemporâneo de Adão por cerca de 308 anos. Enoque, ele foi um personagem que viveu em um mundo que, assim como Jesus falou no Sermão do Monte, de Mateus 24, aquele mundo estava corrompido pelo pecado. O nosso mundo hoje também está corrompido pelo pecado. Mas havia uma diferença. Aquelas pessoas, elas eram pessoas muito inteligentes, muito sábias. Nós não temos informações do que essas pessoas elas faziam, o que elas inventavam. Mas uma coisa nós podemos tirar conclusão a partir da Bíblia, é que essas pessoas elas viviam muito.
Os grandes gênios daquela época não viviam 50, 60 anos, eles viviam 700, 800, 900 anos. Quer ver um exemplo disso? Olha só. Isaac Newton. Isaac Newton, ele viveu cerca de 84 anos. É muito tempo. Esse outro camarada que vocês devem conhecer, Albert Einstein, ele viveu 76 anos. E esse outro, mais recentemente, Steve Jobs, que revolucionou a tecnologia, os celulares, os tablets, coisa que nós temos hoje, ele viveu 56 anos. Olha só, Albert Einstein viveu 76 anos, Isaac Newton viveu 84, agora imagine só, se eles tivessem vivido 300 anos, 600 anos, 900 anos, como é que estaria a nossa sociedade hoje, o nosso mundo? Nós estaríamos muito mais avançados. É certo isso. Aquelas pessoas, também elas eram muito inteligentes. Mas uma coisa era diferente. Essas pessoas, elas viviam para desagradar a Deus. Como assim, Saulo? Aquelas pessoas, elas queriam rejeitar a Deus como Criador. Essas pessoas, elas olhavam o Jardim do Éden ali, naquele lugar presente, não podiam entrar naquele lugar, mas passavam a dizer que tudo que tinha existido ali não era de um Deus amoroso. Aquelas pessoas, elas passaram a renegar a esse Deus. Mas havia um outro grupo, assim também muito inteligente. Adão, ele, como eu falei aqui, ele foi Enoque, foi contemporâneo de Adão. E eu imagino num sábado eles se reunirem debaixo de uma árvore, às margens de um rio, com aquela brisa passando. E mais ou menos nesse momento, eles se reúnem e repartem da palavra de Deus. Adão, ele conta para Enoque sobre a queda do homem, conta para Enoque e para todos aqueles sobre a graça de Deus e a promessa de um Redentor que viria. Eu imagino Enoque pequeno, no momento infantil, naquela hora, aprendendo sobre um Redentor que viria para resgatar a humanidade perdida. E hoje nós estamos assim também. Mas, irmãos, a vida de Enoque não se resume somente a isso. A vida de Enoque, ela é pautada por esse momento onde ele conhece esse Deus, aprende desse Deus, que é um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, e ele passa a andar com esse Deus. Ele passa a ter um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. As qualidades que Enoque tinha, hoje em dia, nós também devemos ter. Nós precisamos andar com Deus. O pastor Alejandro Bullion, no seu livro Conhecer Jesus é Tudo, diz que andar com Deus significa manter um relacionamento com Ele. Um casal de namorados, eles se conhecem conversando, sabendo o que um gosta, para onde que um vai, o que eles querem saber. O que um pensa sobre determinado tema, quais são as suas visões de mundo, os seus valores, e eles se conhecem assim. Eles passam tempo juntos. Mandam mensagem no WhatsApp. Tu está onde? Tu está fazendo o quê? Tu já chegou nesse lugar? Há uma preocupação.
E quando andamos com Deus, aquele que se preocupa conosco, nós também nos preocupamos com Ele. Preocupamos-nos em saber o que Deus quer para a minha vida. É um relacionamento. Enoque, ele andava com Deus. Tem uma frase que me chamou muita atenção, eu escutei ela nessas férias, e ela diz assim: os fundamentos é que fazem a diferença. Guarde bem essa frase. Os fundamentos é que fazem a diferença. Enoque, ele não começou a ser um forasteiro porque ele queria ser o diferente. Enoque, ele foi um forasteiro porque os fundamentos da sua fé eram diferentes. Enoque mantinha um relacionamento com Deus. Enoque lia a Bíblia. Enoque queria falar com Deus e andava com Ele e saber qual a vontade dEle para a sua vida naquele dia. Mas a vida de Enoque não se resume somente a isso. Nós também, quando andamos com Deus, nós temos dificuldades, nós temos problemas nessa viagem. Aconteceu há mais ou menos 10 anos. Teve um Campuri. O Maranhão, ele faz parte, apesar de ser um estado do Nordeste, ele faz parte da União Norte Brasileira, com os estados do Pará e do Amapá. E no ano de 2010, o meu clube foi convidado para participar de um Campuri da União Norte Brasileira. E nós saímos da cidade, lá no Maranhão, e era para a gente sair, estava planejado para as 6 horas da tarde de quarta-feira, às 18 horas, e nós íamos chegar lá bem à tarde da quinta-feira. Mas o ônibus atrasou 12 horas. Nós fomos sair pela manhã. E por volta das 10 horas da manhã, nós estávamos andando lá com o ônibus, e há uma região lá no Maranhão onde há vários morros, várias montanhas, e daí o ônibus estava passando ali, e em uma das curvas, o gavetão do ônibus, onde estavam as malas, se abriu e algumas malas caíram em uma ribanceira que havia ali. E paramos o ônibus, todo mundo desceu, pegou as malas ali, uns ou outros, e perguntaram: tem alguma mala sobrando? Está tudo certo, está tudo certo. Reforçamos a proteção, falamos com o motorista e seguimos viagem. Quando chegamos no lugar do Campuri, descobrimos que faltavam 2 malas. E um conselheiro e um desbravador, 2 conselheiros e um desbravador, ficaram sem as suas roupas. Os pertences pessoais, eles tinham levado na bagagem de mão. Mas e agora? A viagem tão esperada, a grande viagem, teve um problema. Nós conseguimos algumas roupas ali emprestado com outros desbravadores. Eles compraram algumas e depois do Campuri, depois de um tempo, foram pedir o seguro, o ressarcimento lá, uma quantia equivalente ao que eles tinham perdido lá com a bagagem da companhia lá que tinha feito o transporte da empresa. Mas, irmãos, essa história ela me marcou porque a viagem para o céu, ela pode ser assim também. Não é garantia de que você está andando com Deus, não vai acontecer problemas
Vai acontecer problemas, sim. Mas quando você anda com Deus, você não se abate pelos problemas. O relacionamento que Enoque tinha com Deus foi um relacionamento genuíno e impactou não só a vida dele, impactou também a outros. Enquanto Enoque, ele falava aos outros desse amor como resultado dele ter conhecido a Deus, ele testemunhava. Enoque conhecia Deus, ele amava a Deus, e esse amor que ele sentia por Deus fez ele vibrar e ele passou a testemunhar aos seus contemporâneos. Judas, versículo 14 e 15, abra lá sua Bíblia, fala do que aconteceu na vida de Enoque. Judas 14, verso 15. Judas 14 e 15 diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque, com o relacionamento que ele tinha com Deus, Enoque passou a testemunhar da volta gloriosa de Cristo. Até aquele instante, as pessoas elas não sabiam que Jesus viria para dar liberdade, para resgatar-nos do pecado. Mas Deus revelou a Enoque uma segunda vinda de Cristo, a que nós aguardamos também hoje, para dar fim ao pecado, para dar fim às obras ímpias, para executar o seu juízo. Enoque começou a falar para os outros disso. E assim como nós hoje falamos de Jesus, as pessoas não gostaram de Enoque. Enoque, mas o que é isso? Que história é essa? Jesus vai voltar? Isso é história. As pessoas passaram a zombar de Enoque e não davam ouvidos às mensagens dele. Mas uma coisa nós temos, que está lá em Gênesis, que é a vida do filho de Enoque, Metusalém. O estilo de vida de uma pessoa influencia não somente ela, mas também os seus familiares. Eu não sei como era o estilo de vida de Enoque. Não nos foi revelado isso. Mas o filho de Enoque, Metusalém, foi a pessoa que a Bíblia relata que mais viveu nesse mundo. 969 anos. Eu não sei qual é o seu estilo de vida. Mas será se o seu estilo de vida tem influenciado aos outros? Tem influenciado aos seus filhos? A vida de Enoque, ela foi marcada por essa influência, por esse positivo testemunho. Apesar disso, apesar de pontos positivos na vida de Enoque, Enoque não se deixava abater. Sabe por quê? E nós vamos caminhando agora
para o fim desse sermão. E chegamos agora na última parte, onde falamos que Enoque, ele era um forasteiro. Enoque, apesar de tudo isso que acontecia na vida dele, Enoque mantinha um relacionamento com Deus. Enoque testemunhava, ele influenciava os seus contemporâneos. Ele sabia que seu lar não era aqui. Enoque, ele era um forasteiro. Eu estou aqui, mas eu estou só de passagem. Isso é profundo. Porque não adianta eu vir aqui na igreja, eu cantar, eu pregar. Se eu venho aqui, faço tudo isso, mas meu coração ainda está nas coisas desse mundo. Não adianta eu querer fazer as coisas de Deus, mas meu coração está preso aqui. Enoque não. Enoque sabia que seu lar não era aqui. E ele andou com Deus. Enoque andou 300 anos com Deus. Ele passou por experiências que nós também passamos hoje e que nos ajudam a nos aproximar mais de Deus. E um belo dia, diante das pessoas, diante dos seus amigos, ímpios e salvos, é nos revelado que essas pessoas, elas viram a Enoque sendo arrebatado. Amigos, Enoque testemunhou para aquela sociedade ímpia e perversa. Enoque tinha tentações assim como nós. Estava rodeado de uma sociedade que não era mais propícia à justiça do que aquela que nos rodeia. Mas Enoque, ainda assim, andou com Deus, testemunhou aos outros e era um forasteiro. O convite de Deus para você hoje, o convite de Deus para você é que você faça o que está lá em 1 Coríntios 15, 19. Abra sua Bíblia. Esse vai ser o último texto que nós vamos ler. 1 Coríntios 15, 19. Primeiro Coríntios 15, 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu não sei quais são as decisões que você tem tomado durante os últimos dias, não sei as provações que você tem passado, mas tome a decisão hoje de andar com Deus. Tome a decisão de ler mais a Bíblia. Tome a decisão de orar mais. E assim como Enoque, pôr o seu coração nos tesouros eternos. Tome a decisão também de testemunhar aos outros. Fale da volta de Cristo. Assim como Enoque falou. Não só fique falando, mas vivendo essa verdade na sua vida. Saiba que você é um forasteiro. Saiba que você está aqui somente de passagem.
Tome essa decisão hoje. Isso é um momento de nós pararmos de fazer o que estamos fazendo e refletirmos. Será se eu estou andando realmente com Deus? Será se as minhas ações estão influenciando os meus filhos para o bem ou para o mal? O Clube de Desbravadores foi fundado com o objetivo de influenciar uma geração para a vida eterna. Enoque, ele foi um verdadeiro desbravador, porque ele influenciou, porque ele testemunhou, ele andava com Deus. Nós podemos hoje também andar com Deus. Devemos hoje andar com Deus. Ter um coração de rei. Ter um coração não nas coisas daqui, mas lá do céu, porque nós não somos daqui. Tome a decisão de falar de Jesus, de viver por Jesus, e se for preciso, morrer por Ele também. A Marcele agora vai cantar, e que você possa tomar essa decisão hoje, assim como Enoque tomou, e um dia Enoque foi arrebatado. Nós também um dia, porque tomamos essa decisão, porque vivemos por Jesus, e porque nós tivemos a consciência que fomos forasteiros, nós também seremos transladados. Amém. Mesmo de eu nascer, deste minha vida, deste minha missão, e por isso vou te seguir com todo o meu ser, meu Deus. Quero com o mundo repartir e as novas de tua graça em teu perdão. Mais semelhante então a ti serei, sempre ouvindo tua voz, sentindo teu amor. Vem, renova-me, muda-me
Oremos. Pai do céu, obrigado, Senhor, porque Tu deixou na Tua palavra a história de Enoque. Obrigado, Pai do céu, porque nós podemos ver que precisamos nos achegar mais a Ti, precisamos manter um relacionamento íntimo, pessoal contigo, andar cada vez mais perto de Ti. Ajuda-nos, Senhor, assim como Enoque, a testemunhar do Teu grande amor na nossa vida aos outros. Ajuda-nos também, Senhor, a nunca nos esquecer de que somos estrangeiros, somos forasteiros, nós não somos deste mundo. Fica conosco, abençoe-nos nesse restante de sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sai ainda. Como hoje foi um dia muito especial, nós não podemos deixar de entregar os certificados para aqueles que hoje se batizaram, né? Foi um dia muito especial e eu gostaria que eles já pudessem vir e se posicionar aqui. Enquanto isso, eles estão vindo, alguns anúncios. Hoje é dia do idoso, né? Hoje é um dia muito especial, é o dia do idoso. Né? Parabenize quem você vê aí. Hoje, às 16 horas, nós teremos aqui o programa Eu Conheço a Minha História. Venha participar. 18 horas, Arautos do Rei. E amanhã não haverá culto em nossa igreja por questão de segurança. Nós pensamos, revisamos, e amanhã não haverá culto em nossa igreja. E lembrando que semana que vem, no sábado, inicia a mini semana de oração da criança. Inicia no sábado e termina na quarta-feira. Muito bem, pastor. Quer dar uma palavrinha aqui? Queridos, é um momento de muita alegria. E é esse momento que nós queremos receber os nossos queridos. Olha só, isso agora é nossa família. Esse agora é seu irmão, que precisa do seu carinho e do seu amor. Meus queridos, estamos muito alegres. Eu quero perguntar agora à igreja: vocês recebem esses como parte da nossa família? Vocês os recebem como membros dessa igreja? Olha aí a família de vocês. Sejam todos bem-vindos à comunhão da igreja. Que Deus abençoe. E quero fazer um pedido especial a vocês: permaneçam firmes até a volta de Jesus. Aconteça o que acontecer, firmes em Jesus. E assim, muito em breve, vamos receber as boas-vindas para a Pátria Celestial. Então nós vamos iniciar aqui agora a entrega dos certificados. Gisele, pode ficar aí, eu vou aí até você. A Gisele, quem gostaria que entregasse o teu certificado, Gisele? Pastor. Pastor Moisés, já volte aí. A Isabela. Isabela, quem tu gostaria que entregasse o teu certificado? O meu irmão. O teu irmão. Está aí, irmão? Está lá, ó, desbravador aí, de especial. João, venha, João. O Jorge. Irmão Jorge, quem o senhor gostaria que entregasse o seu certificado? Meu filho Alexandre. Muito bem. Alexandre, nosso conselheiro do clube, vem aqui à frente. Leda. Filha Andressa. Minha filha Andressa. Andressa, pode vir aqui. Ludmila, quem a senhora gostaria? A Célia, minha amiga. Vem a Célia. Os fotógrafos aí já podem ir tirando as fotos. Maria, quem tu gostaria? A Leide. Muito bem, esperou uma semana para a Leide vir do Rio, né? Leide, vem aqui à frente. Sebastião. O meu sogro, Luiz Ricardo. Seu Luiz Ricardo pode vir à frente. Minha mãe, Sandra.
Então a mãe das Thalita, a Sandra, pode vir à frente. E o Walter? Walter? Pedro e o Sadi. O Pedro e o Sadi, ele quer 2. Pedro e o Sadi pode vir à frente. E nossos amigos da Fazenda, vamos lá, o Carlos. O Andrés, diretor da Fazenda, que me ajudou a entender muito a Bíblia. Aí vem ali, ó. Amém. Venha, irmão Andrés. O Elton. A minha esposa. Muito bem. A esposa do Elton aqui. Gênio. O coordenador da fazenda que me acolheu lá, porque sem aquela casa eu hoje talvez estaria em outro lugar, talvez até na rua. O coordenador é o Romã. Romã, venha, Romã. Giovanni. Eu gostaria do coordenador da casa, o seu Romã. Muito bem, trabalho bonito, Romã. O Jefferson. Jefferson, né? Não, Jefferson. Jefferson, quem tu gostaria? Eu gostaria de pedir para a pessoa que me indicou para a Fazenda, a Dona Silvia. Dona Silvia, vem à frente. E aqui, o Luiz. Gostaria que a minha irmã entregasse, o nome dela é Marta, e agradecer porque ela não desistiu de mim e está me dando força para me permanecer na fazenda. Amém. Então esse é um momento muito especial, né? Muitas pessoas querem tirar uma foto aí, podem ir tirando. Vou terminar com uma oração, deixar elas aqui. Muito bem, né? Esse é um momento muito especial, né? Alguns esperaram por anos por este momento e nós estamos felizes porque a casa de Deus está recebendo, o povo de Deus está recebendo mais alguns, né? Que Deus possa abençoá-los. Vamos terminar com uma oração e depois os familiares podem vir à frente para tirarem fotos, né? Então, vamos lá. Feche seus olhos e vamos terminar orando. Senhor, te agradecemos porque nesta manhã a tua casa se alegra aqui com os desbravadores, comemorando o Dia Mundial dos Desbravadores, mas também, Pai, o nosso alvo, né, Senhor, é salvar vidas. E nós estamos nessa manhã terminando este momento. Que teu Santo Espírito nos conduza neste sábado e que aqui, Pai, nós possamos nos alegrar cada vez mais com pessoas que se convertem ao Senhor. Fica conosco nessa manhã, nessa tarde, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entrar no ar em 5, 4, 3, 2, 1. Maravilhoso esses momentos do Santo Culto, não é mesmo? Em instantes estaremos orando por você. Não perca!